Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Vou dar início, nesse momento, aquilo que é uma série de orientações, à parte, aquilo que é o habitual, sobre magia, sobre fundamentos de magia, fundamentos básicos de magia. Então, toda orientação dentro dessa série sobre magia, estaremos ali passando para vós aquilo que é a fundamentação, o significado, a aplicabilidade dos elementos que estaremos abordando. Nessa, como primeira orientação sobre magia, sobre os princípios, os fundamentos da magia, vamos falar justamente o quê? Velas. Porque as velas sempre estiveram presentes em meio à humanidade, desde dos seus primórdios, né? Através do quê? Tochas, lamparinas, lampiões, né? E por fim aquilo que são as velas que vós conhece. Então, praticamente boa parte de todos vós, de todos os seres humanos, em algum momento ou continuamente tem contato direto com velas, acendendo vela para o Todo-Poderoso, vela para santos, para anjos, para arcanjos, para mestres, para entidades, para orixás, enfim. Velas são utilizadas aos montes, às montanhas. Então, nada melhor de começar a falar sobre elementos que estão ligados à magia, como as velas. Vamos partir então daquilo que seja uma vela comum, que chamamos de vela palito, certo? Então, essa vela comum, a vela branca, que todos vós conhecem e têm acesso, então vamos entender quais os fundamentos magísticos dentro daquilo que seja esse elemento, a vela. Seja ela palito, seja ela de 3 dias, seja ela de 7 dias, seja ela de 21 dias, não importa. Mas o princípio básico, a essência da fundamentação da vela. Temos ali aquilo que é a presença e a representação dos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Tudo isso é importante vós terem esse conhecimento, porque quando vós vai promover alguma manifestação da sua fé, quanto mais conhecimento a níveis de fundamentação, não de especulação, não de achismo. Quanto mais fundamentos vós tem a respeito do que vós esteja lidando, mais poderoso se torna o ato. Então, quando se sabe que quando se acende uma vela comum, né? Então essa vela ela serve simplesmente para iluminar o ambiente. Se vós pega uma vela e vós coloca lá na frente aonde vós vai rezar, onde vós vai orar, onde vós vai fazer o terço, o rosário, onde vós vai executar o mantra, que seja qualquer a ritualística que vós for promover, saiba que vós só tem algo iluminando. Ah, mas e a minha intenção? Não, só intenção não significa nada. Vai significar um tantinho assim, insignificante. Certo? Muito bem. Agora, se vós já parte daquilo que seja a vela, vós sabendo que ela em si, quando ela está acesa, ela está manifestando os 4 elementos da natureza, então essa vela estará ligada
as forças da natureza. Se vós sabe, então, que a vela representa os 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar, no qual a terra geralmente é aonde ela está assentada, aonde vós a coloca, não só aonde a coloca, que ela vai estar presa, colada, apoiada em algum material, e esse material, obviamente, ele veio, né, da terra, e também o seu corpo, enquanto sólido, representa a terra. Porque até mesmo essa parafina, ela lá, antes de se tornar parafina, o que ela era? Né? Como matéria-prima, antes de se tornar vela. Então, vocês vão identificar que ela, né, vem justamente da terra. Muito bem. Então, temos elemento terra como o corpo da vela e aonde ela está assentada. Água. Quando a vela está acesa, ela derrete. Esse líquido, então, representa o elemento água. Certo? Então, temos terra e água. Vós veja que tem ali, dentro da vela se queimando, então tem justamente a sequência certa. Terra, o corpo da vela, sólido, apoiado, que seja em cima de uma mesa. Essa mesa ela está com os pés na terra, então, de toda forma, mesmo que não seja assentada no chão, ela está em contato com a terra. Terra, água, a vela derretida, que está ali líquida, em torno do pavio, fogo, a chama, e o ar, as fuligens, os vapores, também a temperatura e a evaporação desse líquido que está sendo derretido. Então temos terra, água, fogo e ar. Quando vós tem essa consciência, quando vós acende essa vela, obviamente essa vela deve ser consagrada, sempre deve ser consagrada. Consagrada e direcionada. Vós faz uma consagração, como por exemplo, eu invoco o Todo-Poderoso, eu invoco a sua lei maior e a sua justiça divina e consagro essa vela a São Jorge, a Pai Joaquim, a Virgem Maria, a o Todo-Poderoso, a o Orixá, a Buda, quem quer que seja. Então, vós consagrou e direcionou. Certo? Muito bem. Então, quando vós então acende essa vela, que vós enxerga na condição dessa vela queimando os 4 elementos, que daí vós vai então lembrar-se desses 4 elementos. Então o corpo da vela, terra, vós está pisando aonde? Na terra. A terra no qual a sua casa, o ambiente que te circunda está cheio de terra, né? Então vós liga esse corpo dessa vela a esse elemento, a terra. A água dos rios, vós pode visualizar com os olhos fechados aquilo que é a água do oceano, por exemplo, né? Que depois vamos entender o fundamento em outra orientação também, né, da água, certo? Que não é o caso agora, que estamos falando da vela. Muito bem, né? Então vai ligar esse elemento que está ali líquido à água. Fogo, ao qual elemento? Vós pode imaginar uma grande fogueira? Vós pode imaginar aquilo que seja os raios do sol? Certo? E o ar, obviamente, o ar
que está se movimentando, o ar que move as folhas, que transporta nuvens, chuva, tempestades, né? Tudo mais. O ar que vós respira. Então temos aí essa ligação num simples acender de velas fundamentados dentro daquilo que seja um processo magístico. E qualquer um de vós pode se valer disso, porque é algo que todos vós já deveriam saber. Está do direito de todos vós saberem. Por isso estou aqui passando essa orientação, que em muitos lugares, para vós saber esse tipo de informação, vós teria que pagar. Certo? Muitos lugares não vão lhe falar sobre isso, porque em alguns lugares eles nem mesmo sabem desse fundamento. Eles podem estar ligados só ao elemento fogo, por exemplo. Certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade, que estamos aí nesse primeiro passo. Agora, vós fizeram primeiramente a ligação da vela com esses 4 elementos. Agora vamos internalizar, potencializar essa vela a respeito desses elementos. Vamos dar um exemplo. Digamos que alguém esteja fazendo um propósito ligado àquilo que se tem fé, né, de entidades, de seres, para uma condição própria, que ele esteja, então, passando por problemas financeiros, por exemplo. O que ele faz? Então, como é que ele vai potencializar? Ele ainda nem começou, vós ainda nem começou a fazer suas intenções. Isso é só o ato de poder acender a vela, de ter ela acesa, de estar ali, né, uns 5 minutos interagindo com essa condição que estamos falando aqui. Então vós vai ligar. Bom, então se o corpo da vela está ligado à terra, e o que tem a terra a ver com a minha condição financeira? A terra, ela pode estar árida, seca, não produtiva. Mas veja que essa sua vela está acesa e ela está ligada ao que é o elemento água. Então, a água em contato com a terra a faz fértil. E a terra fértil dá frutos. Tudo nasce, tudo brota, tudo se multiplica. Existirá a vida. Tá? O prover, a semente, a colheita. Então veja como está intimamente ligado com a sua condição, que estava em escassez ou está em escassez e vós pode promover esse ato. A mesma coisa, né? Se for doença, a mesma coisa. Né? Por quê? Porque da terra nasce ervas, raízes, das quais são extraídos aquilo que se tornará o que vós encontrar nas farmácias. Remédios, xaropes, garrafadas, que está ligado à sua saúde. Certo? Muito bem, vamos continuar então com o prosseguir. Então, vós já viram um exemplo de como se ligar e potencializar essa vela a respeito do elemento terra. A água é cristalina por natureza. Certo? Sendo cristalina por natureza, significa que ela é amplificadora. Além de ser amplificadora, ela é manifestação da vida. Porque aonde não existe água, a vida não subsiste. Além disso, a água também é um portal entre dimensões. Se vós está se conectando com algum ser da espiritualidade ou espiritual, não importa qual seja, então a água é o portal no qual também te proporciona essa abertura e facilita essa conexão. A água, vós toma banho, a água te limpa, a água mata a sede.
A água te hidrata. A composição maior desse seu corpo biológico é água, é líquido. Certo? Então veja a correspondência. Ah, e o que isso tem a ver a água com o dinheiro? Tudo. Por quê? Porque ela vem então a regar, a trazer os nutrientes, a trazer as condições necessárias para que vós possa então prosperar, florir, dar frutos. É a rega. Né? Vós tem uma planta, para que ela dê frutos, vós tem que regá-la, não é isso? Então veja. E o elemento fogo? O fogo, ora ele pode ser consumidor, né? Como ele pode também fazer o quê? Aquecer, iluminar. Então, vós pode ligar a essa condição de ter clareza, de vós poder enxergar as oportunidades adequadas para que vós possa melhor aproveitá-las. O fogo também, ele produz uma irradiação magnética. Porque aonde tem o fogo, veja que o ser humano é atraído pelo fogo, sempre foi. Né? Então ele possui esse magnetismo. Esse magnetismo está ligado naquilo que vós precisa, não só para atrair boas situações, mas também para, uma vez, né, em contato com essas oportunidades, vós possa ter sustentabilidade. E o ar? O que tem a ver, né, com o dinheiro? Tudo. Porque o ar, quando se tem poluição, então esse ar leva embora, ele varre. Entenda o ar, o vento, né, como aquilo que sopra, aquilo que carrega, aquilo que leva, mas também traz. Essa fundamentação que eu estou passando para vós, tem gente que tem que estar enfiado em curso, pagando ali não sei que soma, né, para ter essa informação, que todos vós podem ter, deveriam. Certo? Porque é de grande ajuda para vós. Claro que a princípio vós não vão ter um poder de manifestação enorme, mas em vista de não saber o que está fazendo, isso será um diferencial. Acredite, será um diferencial. E se isso se tornar uma prática, um hábito, então vós vão sim ter ali condições. Né? Claro que isso é um decorrer de um tempo para que vós consiga alcançar objetivos maiores, mais, vamos dizer, consistentes, se podemos usar dessa forma. Outra fundamentação também a respeito da vela, vejo eu como a mais importante. Vós já estão cansados de nos ouvir falar que então vós possuem uma centelha divina dentro desse seu corpo físico, certo? Que é essa divina essência, seu Espírito Santo, eu superior. Muito bem. Então veja, se vós se lembrarem, ou se observarem, ou pesquisarem, se for o caso, vós vão ali identificar que em algumas representações de Jesus, ou lá de Maria, vós vão identificar que então existe lá o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria. E na parte superior tem uma chama, que dessa chama se irradiam raios, né? Luzes coloridas. Muito bem. Então saiba, a vela principal é vós, que dessa centelha, que é como uma faísca, ela pode vir a se tornar também uma chama, assim como a chama que é representação, né, lá do Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria. Isso é fundamentação. Claro, estamos falando
informações básicas. Vamos ter oportunidades lá na frente, depois de sair de um nível básico, para ir para um nível superior. Mas primeiro precisamos entrar em contato com aquilo que é o básico, que é o alicerce de fundamentação, para que vós saibam o que estão fazendo. Correto? Muito bem. E o que mais? Bom, aí vai diferenciar, porque vós pode usar, existem alguns tipos de vela. Existe a vela de parafina, como vós conhece. Existe a vela de cera de abelha, de cera mesmo, não só com essência, no caso de mel, tá? Não, estou falando vela de cera de abelha. Tem vela de cera de carnaúba, certo? Tem também aquilo que são as lamparinas, que temos alguns tipos de lamparina, que vão usar como combustível alguns elementos, mas vamos ter momentos de falar especificamente das lamparinas, porque ela tem ali um propósito e um trabalho semelhante, mas diferente daquilo que é a abrangência das velas. Saibam que existe, então, aquilo que é o mistério das 7 velas sagradas, certo? Que esse mistério não é que está ligado somente àquilo que é a passagem daquele médio, bastante conhecido em cima da terra, ainda mais por vós, que ali trouxe a oportunidade de poder se trabalhar com a magia das velas, certo? Por quê? Porque tem muito que se falar da magia das velas. Então, temos essas qualidades de vela. Cada vela dessa tem um poder de alcance, tem um poder de ação, certo? Outro detalhe importante das velas é que, dependendo da pessoa que estiver conectado com esse procedimento, vocês poderão observar que da chama da vela pode se manifestar raios de luz com formas ali bastante precisas. Pode ser em forma de raios, pode ser em forma de espirais, pode ser em pulsar de fachos de luz, pode estar manifestando símbolos de luz, mas isso não é todas as pessoas que conseguem ter acesso. Só quem está ali, por um acaso, despertando, ou tem desperto uma vidência, uma clarividência, ele vai conseguir, então, chegar a isso, certo? Mas isso estará acontecendo, desde que esteja acontecendo esse ato magístico que estamos falando aqui, então saiba, mesmo que vós não estiver vendo, isso estará acontecendo, certo? Muito bem, então temos também mais esse aspecto. Agora vamos lá para um outro aspecto que é bastante interessante, principalmente agora nesses tempos modernos, nesses atuais tempos que vós se encontram, que são as cores das velas, certo? A vela branca sempre foi usada, porque as pessoas querem, qual é a vela verdadeira que representa a entidade Exu? A vela preta. Não, mas preta está ligada à magia negra. Bobagem, não está ligada à magia negra nada. Porque para fazer magia negra, tem gente que faz magia negra com vela branca, tá? Por quê? Porque lá atrás, quando não tinha vela colorida, só existia vela branca, se fazia magia negra da mesma forma. Então, por isso que precisa ser coerente, precisa ter um nível de ceticismo, precisa também pesquisar, estudar, para não ser enganado e não cair em contos do vigário, certo? Então, uma vela que seja específica para Exu, preta. Específica para Pombogira, vermelha. Não é verdade, seu tranca-rua, porque lá no terreiro onde eu vou, então Exu usa a vela preta e vermelha. Lá o Exu usa a vela vermelha. Lá o Exu usa a vela verde e preta, branca e preta.
Não, estamos falando de fundamento. Só que para executar um procedimento, um trabalho, que seja, né? Então, uma entidade pode usar qualquer cor. Mas veja, antes de existirem as velas coloridas, só existia vela branca. Então Exu usava vela branca, Pombogira usava vela branca, Preto Velho vela branca, se acendia vela branca para Jesus, vela branca para o Arcanjo Miguel, né? Agora, hoje em dia não, hoje em dia as pessoas já, né, através das cores, então eles começam a ter ali a possibilidade de direcionar de uma forma mais focada segundo os seus propósitos. Ah, mas por que a vela de Exu é preta? Porque a cor preta está ligada ao vazio. Como assim vazio? O vazio, por exemplo, como do espaço. Antes de existir a criação, tudo aquilo que é visível no plano da criação, para existir, primeiro tem que ter o vazio, que é aonde será preenchido com a criação. Então, o fundamento da cor preta está ligado ao vazio, ao vazio de Exu, certo? Que é esse ambiente neutro no qual, então, tudo pode ser construído, tudo pode caber. Isso é o básico, certo? A cor preta também é absorvedora, decantadora, purificadora. Ah, mas se é assim, por que eu já vi rituais de magia negra sendo usado vela preta? Porque eles vão usar esse fundamento para aquilo que não presta. Porque se ela né, ela atrai, né? Então pode se condensar nessa vela preta maldições, por exemplo. Né? Então veja, o problema não está na vela, está na mão de quem está usando a vela. E assim é para todas as coisas. Assim é para o dinheiro. O dinheiro nunca foi do diabo, nunca foi, né, um mal. Não, o dinheiro só se torna mal se ele estiver na mão de uma pessoa desequilibrada. O dinheiro numa mão de uma pessoa equilibrada, coerente, ele vai promover prosperidade, conforto, segurança, alimento, vestimenta, honrar com compromissos. Né? Na mão do desequilibrado, isso vai virar em jogatina, prostituição, vícios, drogas, bebedeira, boemia. Certo? Então temos essa condição das velas. Ah, a vela vermelha, a mesma situação. Por que está ligada a Pombogira? Porque Pombogira está ligado ao trono dos desejos. E quando eu falo desejos, não é só apetite sexual, porque boa parte das pessoas vê em Pombogira como ali prostitutas, né? Como ligadas ao prazer da carne, à lascívia, à prostituição. Por isso tem muita gente que tem medo de se relacionar com Pombogira, porque tem medo. Não vou, eu sou mulher, não vou acender vela para Pombogira, vai que eu viro uma prostituta. Ah? Isso é uma bobagem, porque as pombogiras que algum de vós, em algum momento, dentro de um suposto terreiro, possa ter encontrado que essa pombogira está mostrando as partes do corpo, né? Está em uma condição vulgar, que ela abraça homens, tem palavreado inapropriado. Então ali não tem uma pombogira, tem um espírito trevoso que se passa por uma pombogira para tirar proveito, para usar de malícia, certo? A pombogira, o trabalho dela é fazer uma mulher poder manifestar o que verdadeiramente é o ser uma mulher, que é independente, né? Que é sábia, que é manifestadora daquilo que é o poder da geração, que não serve só para gerar filhos, mas sim tudo aquilo que se pretenda na vida, de serem valorosas, de se dar valor e de não estar se oferecendo como objeto.
de desejo, certo? Então não pode se confundir. Trono dos desejos não está ligado ao desejo falado na boca de todo mundo, que olha, eu tô com desejo. Não, simplesmente é vontade, é possuir, é ligado à sexualidade. Não, não é só isso. Certo? E homens também, não se preocupem, porque vós precisam da energia do sagrado feminino para que vós consiga prosperar. Se não tivesse, vós homens, não trabalhar em si a energia feminina que tem em vós, e não se preocupe que vós não vão se tornar afeminado, e muito menos se relacionar com Pombogira, que é um exemplo, que é a mesma coisa, né? Que vós se relacionar, vós que é homem, com a Virgem Maria, com Mãe Maria, né? Com alguma outra entidade feminina, de qualquer panteão, isso não vai fazer vós se tornar afeminado. Muito pelo contrário, vai lhe poder trazer, com o passar do tempo, a habilidade de vós também manifestar o sexto sentido, ter intuição e percepção aguçada, que é as mulheres que dominam essa área. Certo? E não só isso, também passar a entender as mulheres. Muitos homens, né, têm problemas com mulheres, se separam, brigam, discutem, porque não sabem entender. Mas se desenvolver esse trabalho, essas energias, então a pessoa terá essa habilidade. Então tudo isso vós homem pode também ter com Pombogira. Certo? Então veja, então começamos ali a falar também sobre outras situações. Agora, e o que reproduz, né, a vela vermelha? Então, falamos sobre aspectos pontuais, Exu e Pombogira, certo? Mas, nos aspectos gerais, então, o preto, vós já sabe, que então é essa condição da ausência das cores, certo? Então, tem essa representação do vazio, magisticamente. Magisticamente, né? Para ficar bem claro. Muito bem. E a vela vermelha? A vela vermelha, ela pode estar ligado ao trono da lei maior. Ela também tem uma conotação com aquilo que é uma das entidades ligadas ao trono da justiça divina. A cor vermelha também é utilizada quando algo é urgente a ser resolvido. Então, por quê? Porque representa poder de manifestação. O vermelho tem a mesma representação e a cor do seu chakra básico, que está apontado para baixo, está ligado às condições da matéria, subsistência, sobrevivência, perpetuação da espécie, né? Providência. Veja que interessante. Então temos essa condição nas velas vermelhas. E a vela branca? A vela branca é a presença de todas as cores. Magisticamente. Então, se vós tem fazendo um propósito e vós não consegue identificar direito aquilo que é os campos, aquilo que são as necessidades, as precisões, sempre use vela branca, porque vai alcançar aquilo que for necessário. Certo? A vela verde. A vela verde está ligada ao trono do conhecimento, está ligado à expansão, está ligado à sabedoria, ao conhecimento, à intelectualidade, ao estudo, a poder facilitar memorização, também a poder estar ligado a oportunidades de trabalho, para poder cumprir com seus compromissos, pagar contas, né? Porque isso, dentro daquilo que seja a atmosfera da Umbanda, dos orixás, então o verde está ligado ao Oxóssi, né? E Oxóssi é o caçador da tribo, então ele não sai para caçar e não volta nunca com mãos vazias. Então tem esse significado iniciático. Então, quando vós estão utilizando, né, então as velas, veja quantas coisas já falamos. E a vela azul? Depende do azul. Se for aquele, né, azul anil,
então está ligado também ao trono da lei, está ligado à lei maior, está ligado à organização, à disciplina, também à dissipação de energias negativas. Essa cor de vela também é ligado ao arcanjo Miguel, por exemplo, para fazer então os supostos cortes de energias negativas, certo? E de situações, porque arcanjo Miguel está ligado ao trono da lei. Para aqueles que não sabem, tantas essas pessoas que são canalizadores do arcanjo Miguel que nem sabem ao trono que pertence. Então, aprendam. Muito bem, então, e se for um azul claro? O azul claro estará ligado ao que? Ao reino das águas, ao reino da geração, certo? Então, tudo que precisa ser gerado, que seja ideias, que seja um projeto, pode-se utilizar essa vela. Muito bem. E a amarela? A amarela também está ligada a aspectos da lei, só que da lei feminina ou da energia negativa, que serve então como e também ligado bastante essa cor ao elemento ar. Então tem um poder de dar movimento, velocidade. Serve também para limpezas, pesadas. Essa manifestação do amarelo, certo? E o violeta, a vela violeta, a toda e qualquer tipo de transmutação. A vela lilás, a todo tipo de evolução. Certo? Então, a vela marrom está ligado aos parâmetros da Terra, do elemento Terra. Está ligado também àquilo que seja a justiça divina. Assim como o vermelho também, só que o vermelho está ligado a uma energia mais cósmica, mais de limpeza, mais de eliminar aquilo que seja desequilíbrios nesse campo da justiça divina, certo? Sendo que o marrom, então ele vai estar emanando de uma forma mais precisa aspectos da justiça, como um todo. Então temos ali, e quando tem misturado branco e preto? Vela branca e preta é de preto velho, Não tem um padrão. Os pretos velhos utilizam, sim, por quê? Porque o trabalho que eles fazem, primeiro está ligado ao trono da fé, a todas as manifestações e os fatores da fé, então representado pelo branco. Por isso que vai atingir as 7 cores ali primárias e também todas as demais cores não alcançadas pelo olho humano, certo? Então temos esse tipo de condição a respeito das velas e assim, cada cor, quando tem metade de uma cor, a vela laranja está ligada ao quê? A decantação, a purificação daquilo que são os desequilíbrios das ações das pessoas no seu dia a dia. A vela roxa, a purificar aquilo que seja toda e qualquer ação que foi tomada, que está em andamento, que vós possam querer encerrar. Porque está ligada, então, também a um aspecto do encerrar de ciclos, a morte, o final, o encerramento, certo? Então, vós pode utilizar aquilo que é a vela roxa para com isso. Então, veja, e a vela prata, a vela dourada, a vela prata, a vela dourada, ela está ligada a forças e vibrações
supremas, elevadíssimas, certo? Então temos aí aquilo que é um bom exemplificar daquilo que é o poder magístico de se poder ter fundamentos a respeito das velas. Claro, isso é a base. Mas acredite, é uma base que tem muito pai de santo, ou suposto mago que não sabe. Ou se sabe, não sabe como aplicar. Então, todos vocês têm à disposição agora a portada de mão esse conhecimento, é para todos. Então, você tem poder e formas agora de poder manifestar a sua fé, as suas intenções, de uma forma segura, certa, sem medos. Será que eu acender vela aqui dentro de casa não vai aparecer alma penada, sofredor, trevoso? Não, não vai. Dessa forma, muito pelo contrário. Vós estarão produzindo e gerando essa ressonância entre vós e esses elementos que falamos aqui. Veja a importância. E estamos falando de uma simples vela. Ah, a vela de 7 dias, tem algum? Não, os fundamentos são os mesmos. Só que essa vela de 7 dias, ela estará queimando 7 dias consecutivos. Certo? Assim como também vela de 3 dias, vela de 21 dias. Claro, né? Que as velas vão estar ligadas também a números, a numerologia, a números de poder. A vela branca está ligada ao 7, ao número 7, porque nela contém magisticamente a manifestação e a representação, né, das 7 cores primárias, dos 7 sentidos da vida, das 7 leis universais, dos 7 orixás, dos 7 tronos. Já uma cor, por exemplo, a vela azul, então ela está ligada especificamente, né, a determinado ponto. Uma vela lá de 3 dias, então ela está ligada à cor, né, aos 4 elementos, né, e também ligado ao número dos dias que ela irá queimar, 3, que é o número multiplicador por excelência, que representa a simbologia do triângulo, que é universal e altamente poderoso. Já de 7 dias, já está dizendo, se é uma vela de 7 dias azul ou amarela, então ela vai estar alcançando aquilo que é o poderio do número 7, através dos dias de queima. Tem velas de 7 cores também. A vela de 21 dias também estará ligado ao elemento 3, porque 2 mais 1 é igual a 3, só que é esse elemento sendo trabalhado por 21 dias. Então, é condição escalar. Entenderam? Então, é o suficiente como essa primeira parte, que teremos agora então essa série sobre magias, sobre elementos, sobre magia. Então, hoje falamos sobre as velas. Claro, lá na frente, quando concluirmos essa primeira série, que vamos falar de diversos elementos em cada orientação, um elemento diferente. Quando então terminarmos essa série, iremos recomeçar a série em passos mais profundos, fundamentos mais profundos, certo? Então, boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia.